ali. Jesus ele marca um encontro com aquela mulher, e muito antes daquela mulher chegar naquele lugar, Jesus já estava ali esperando ela. Então o que você precisa saber nessa tarde? Muito antes de você decidir fechar os seus olhos para conversar com Deus, Deus ele estava ali te esperando. Deus ele não é um Deus distante. Deus ele não é um Deus que está longe, ele se preocupa com você. E toda vez que você decide dobrar o seu joelho, toda vez que você decide fechar os seus olhos para se encontrar com Deus em oração, saiba que ele já estava ali te esperando. A história nos revela também que Jesus conhecia a vida daquela mulher. Jesus conhecia a história daquela mulher, Jesus conhecia o sentimento que havia no coração daquela mulher. Aquela mulher não precisou falar uma palavra para Jesus. Jesus conhecia tudo. O que você precisa saber também nessa tarde? Antes mesmo da palavra chegar na sua boca, Deus ele já sabe o que você vai falar. Deus ele conhece a sua dor, ele conhece o seu problema, ele conhece o seu sofrimento. Deus ele sabe até a quantidade de lágrimas que você derrama. Quando você está chorando sozinho, quando você está perto das pessoas e você em pensamento está preocupado, está sofrendo, Deus ele conhece. Ele conhece a sua vida, ele conhece a sua história. Ele não é um Deus indiferente. Ele não é um Deus que está longe, ele é um Deus que está perto. Então Jesus começa a conversar com aquela mulher, Jesus pede água para aquela mulher, e aquela mulher começa a conversar com Jesus, e Jesus fala para ela: mulher, se você soubesse o que Deus pode te dar, e se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria água, e ele daria água viva. E essa frase que Jesus disse, chamou muito a minha atenção. Ele fala para aquela mulher: se você soubesse o que Deus pode te dar. E muitos de nós somos como aquela mulher. Muitos de nós não sabemos o que Deus pode nos dar. Ou muitos de nós não paramos para pensar o que nós podemos receber de Deus. Deus ele é um ser misericordioso, infinito, muito maior do que nós, muito maior do que o nosso problema. Ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Ele tem algo precioso para nos dar. E muitos de nós não sabemos disso. Ou muitos de nós não paramos para pensar o que Deus pode nos dar. E quando nós não pensamos nisso, ou quando nós não sabemos o que Deus pode nos dar, nós desprezamos a oração. Muitos de nós vemos a oração como se a oração fosse uma obrigação. Muitos de nós vemos a oração como se a oração fosse um ritual. Muitos de nós oramos apenas antes das refeições, ou antes de dormir, ou muitos de nós não oramos. Muitos de nós, quando oramos, usamos palavras repetidas, usamos palavras sem pensar. Por que nós fazemos isso? Porque nós não conhecemos a Deus, e nós não conhecemos o que Deus pode nos dar. Não é que você só deve orar para pedir alguma coisa para Deus, mas através da oração, Deus ele pode te abençoar. Deus ele te abençoa através da oração. A oração é um meio que você tem de receber uma bênção de Deus. Então, nessa tarde, a mensagem eu quero passar para vocês, o que Deus pode nos dar. Eu vou passar algumas coisas aqui do que Deus pode te dar, do que você pode receber através de uma oração. O meu intuito é que você saia dessa tarde, saia dessa casa sabendo o que Deus pode te dar e o que você pode receber. Basta uma oração. Apenas uma oração você vai receber tudo isso que eu citei. É claro que tem muito mais. Deus ele é fiel para nos dar muito mais do que pedimos ou muito mais do que pensamos. Mas eu vou citar algumas coisas aqui do que você pode receber por uma oração. A Bíblia diz que certa vez Moisés ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Então ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E ele chegou perto para ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou perto, Deus começou a conversar com ele. E Deus conta para Moisés que ele estava vendo o sofrimento do povo lá no Egito. E Deus fala para Moisés libertar aquele povo. E Moisés começa a dar muita desculpa que ele não era capaz, que ele não ia conseguir. Aí Moisés fala: Senhor, mas se eu for lá ninguém vai acreditar em mim. Se eu for lá vai perguntar o seu nome, o que eu vou falar? E Deus fala para Moisés: Moisés, meu nome é Eu Sou o que sou. Você vai lá e você fala para aquele povo que o Eu Sou te enviou. Então o nome de Deus é Eu Sou. E Jesus, ele usou muito essa expressão. Jesus uma vez ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Ele está falando sobre a salvação.
Talvez hoje você está aqui e você não tem paz no seu coração. Talvez hoje você está aqui e você não tenha certeza se você morresse hoje você iria para o céu, se você teria essa salvação. Talvez a morte, ela te deixa com medo. Talvez você pensa na morte, isso vem medo, isso vem dúvida no seu coração, você não tem a certeza da salvação. Eu quero que você saiba que a primeira coisa que Deus pode te dar, através de uma oração, através de Jesus, é a sua salvação. Porque nós não somos salvos porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa honesta. Você não é salvo porque você nunca matou ninguém. Você não é salvo porque você não mente, porque você não fala mal das pessoas. Nós somos salvos porque um dia Deus ele nos amou tanto que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Nós somos salvos porque um justo morreu no lugar de um pecador. E através de uma oração, Deus ele pode dar para você a sua salvação. Você pode receber a salvação pelo nome de Jesus através de uma oração. Então nós precisamos saber o que Deus pode nos dar. Ele pode nos dar algo precioso. Ele pode nos dar a salvação. Então se hoje você entrou aqui e você não tem certeza da sua salvação, se quando você pensa na morte, isso te dá medo, isso te dá dúvida, saiba que Deus ele pode te dar a sua salvação através de Jesus. Você é salvo porque Jesus morreu em seu lugar. Mas Jesus diz também que quem entrar por essa porta será salvo e encontrará pastagem. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre provisão. Talvez você entrou aqui e você tem passado necessidade de algo. Talvez te falta alguma coisa na sua casa e você não tem o recurso para comprar aquilo. Saiba que Deus é o Deus da provisão. A Bíblia diz que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Deus é o Deus do desamparado. Deus é o dono da prata e do ouro. Talvez você entrou aqui precisando de uma provisão. Saiba que Deus pode dar essa provisão para você. E você pode receber através de uma oração. Então nós precisamos entender o que Deus pode nos dar. Através de uma oração, nós podemos receber muitas coisas de Deus. Jesus disse também que Ele é a luz do mundo. A luz tem a ver com a direção. Nós precisamos da luz para enxergar. Talvez hoje você entrou aqui e você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer uma escolha, mas você se sente perdido, você não sabe que decisão que você tem que tomar, você não sabe que caminho que você tem que seguir. Saiba que Deus pode dar a direção para a sua vida. Se hoje você está numa situação que você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer uma escolha e você não sabe o que fazer, saiba que Jesus ele é a luz. E através de uma oração, Deus pode te dar a direção para a sua vida. Jesus ele diz também, eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim nunca mais terá fome. O pão ele é alimento, ele tem a ver com saciedade. E todo ser humano ele tem um vazio no seu coração. Todo ser humano tem uma tristeza no seu coração. E muitas pessoas tentam preencher esse vazio com bebidas, com drogas, com sexo, com companhias, com festa. E talvez hoje você está aqui e você sente um vazio no seu coração. Talvez hoje você está aqui, você tem uma tristeza, você tem um vazio, e você já tentou preencher esse vazio com festas, com bebidas, com companhias, com tantas coisas que o mundo tem para oferecer. Mas você nunca teve esse vazio preenchido. Saiba que Deus pode preencher esse vazio no seu coração. Jesus ele é o pão da vida. Ele preenche o nosso coração. Ele nos dá o sentido da vida. Ele nos dá a paz, a alegria que nós procuramos. Então nós precisamos entender o que Deus pode nos dar. Deus ele tem muitas coisas preciosas para dar para você. E você vai receber isso através de uma oração. Então você precisa entender o que Deus pode te dar. Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Talvez hoje você entrou aqui e seu sonho está morto. Talvez você tinha um sonho para o seu casamento. Você tinha um sonho para os seus filhos. Você tinha um sonho para a sua vida. E esse sonho morreu. Tudo que você sonhou, você não conseguiu construir, hoje você não tem mais esperança que aquele sonho se realize. Saiba que Jesus ele é a ressurreição. Ele pode ressuscitar os seus sonhos. Ele pode ressuscitar os seus planos, os seus projetos. E você pode receber tudo isso através de uma oração. Deus pode te dar isso. Ele é a vida. Talvez hoje você entrou aqui, você tem uma enfermidade, ou alguém da sua família está sofrendo de alguma enfermidade. Saiba que Jesus é a vida. Ele tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Então nessa tarde eu vou chamar a sua atenção para você pensar se você realmente entende o que Deus pode te dar.
Talvez hoje você está precisando de alguma coisa. Saiba, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem algo precioso para as nossas vidas. Queria que você fechasse os seus olhos e por um momento você pensasse, o que você precisa? Será que você precisa de salvação? Será que você você não sente que é salvo? Será que a morte te causa medo? Saiba que Deus ele tem a salvação para te dar. Através de Jesus você tem a sua salvação. Ele morreu na cruz para te salvar. Você não é salvo porque você é uma pessoa boa. Você é salvo porque um justo morreu em seu lugar. Um santo morreu em seu lugar. Talvez você entrou aqui e você precisa de uma provisão. Você precisa de algo. Você não tem recurso. Você não tem a quem pedir. Deus pode te dar provisão. Ele é o Deus da provisão. É o Deus da prata e do ouro. Ele pode te dar provisão e você pode receber isso através de uma oração. Talvez você entrou aqui e você precisa tomar uma decisão e você não sabe o que fazer. Jesus ele é a luz, ele nos dá a direção, ele guia os nossos passos. Você pode receber a direção de Deus através de uma oração. Talvez você entrou aqui com os seus sonhos destruídos, enfermo, ou você veio aqui buscar a cura de uma pessoa da sua família. Saiba, Jesus ele é a ressurreição e a vida. Você pode receber a vida, você pode receber a vida eterna. Deus ele tem isso para te dar. Talvez você entrou aqui e você tem um vazio no seu coração, você tem uma tristeza no seu coração. Sabe, Jesus é o pão da vida. É Ele que nos dá o sentido de viver. A paz e a alegria que você procura está em Deus. E Ele tem muito mais para te dar. Ele tem muito mais do que você imagina. E nós precisamos entender que Deus é um Deus que tem algo para nos dar, algo precioso. E nós não podemos desprezar a oração. É através da oração que nós recebemos as bênçãos de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Eu creio que o Senhor trouxe essas pessoas porque o Senhor queria falar com elas. Cada um de nós temos as nossas necessidades, Senhor. E o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é um Deus que tem prazer em nos abençoar. O Senhor é um Deus que tem algo precioso para dar para as nossas vidas. O Senhor tem a salvação, o Senhor tem a paz, a alegria, o consolo, o Senhor tem a cura. O Senhor tem tantas coisas preciosas que nós podemos receber através de uma oração. Nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes nós desprezamos a oração. Quanto tempo nós passamos o nosso dia sem pensar em Ti, sem conversar com o Senhor? Quando acontece algum problema, nós procuramos tantas pessoas, nós batemos em tantas portas. E o Senhor é um Deus que tem algo para nos dar e nós não procuramos o Senhor, nós desprezamos o Senhor, nos perdoa. Que a partir de hoje nós possamos entender, Senhor, que o Senhor é um Deus que tem algo precioso para dar para as nossas vidas. O Senhor é um Deus que tem prazer em nos abençoar. E que nós não venhamos desprezar a oração. Que nós não venhamos olhar para a oração como se ela fosse uma obrigação, um ritual ou algo do tipo assim, Senhor. Que a oração seja para nós um relacionamento com o Senhor. Um canal para abrirmos o nosso coração, para entrar em contato contigo, Senhor. Assim como o Senhor conhecia a vida daquela mulher samaritana, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor não é um Deus indiferente, o Senhor não é um Deus distante. O Senhor é um Deus que está perto e quer nos dar um presente. O Senhor quer suprir as nossas necessidades. Ó Senhor, que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nos dar. Que nós possamos usar a nossa fé, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus.